Vou elevar nosso pensamento, então, ao alto e agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos para abordar as obras do André Luiz, do Emmanuel, através do Chico Xavier. É esse conjunto maravilhoso, né, de ensinamentos do campo teórico, que nos leva a muitas reflexões sobre a doutrina espírita, a doutrina do Evangelho de Jesus, e que hoje nós vamos começar um novo livro, Entre a Terra e o Céu. Então, eu acho que é muito importante a gente dar essa arrancada para mais uma obra e a gente levar aí durante longas semanas sobre esse conteúdo e refletir. Sempre o nosso grande propósito é refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa postura, sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente aborda e tem o grande propósito de colocar em prática. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Então, dando início à abordagem do prefácio dessa obra, Entre a Terra e o Céu, eu acho que é importante a gente fazer algumas menções sobre o prefácio, que é curto, é do Emmanuel, né? Um prefácio que foi elaborado sempre as obras do André Luiz, né? Os prefácios são elaborados pelo Emmanuel, né? O mentor espiritual, ou seja, o Emmanuel é o médium das, da, 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 da espiritualidade superior que organizou toda essa coletânea de obras elaboradas e trazidas mediunicamente, quer dizer, o intermediário do mundo espiritual do nosso lar até o Chico Xavier foi o André Luiz. Quem trouxe do Altíssimo foi o Emmanuel, ele que organizou, recebeu orientação das entidades crísticas, recebeu orientação diretamente de Jesus, né? Para que organizasse todo esse arcabouço e que chegasse até nós. Por isso, sempre a nossa gratidão à espiritualidade, a Jesus, por ter chegado todas essas informações do mundo espiritual. Em cada prefácio, ele faz uma abordagem, né, sobre qual é o conteúdo que vai ser tratado na obra e nos dá um norte, né, de reflexão. Então, ele diz ali que em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então, veja só, o que vai se tratar nessa obra vai se dar uma série de situações nossas que nós vamos refletir sobre os momentos nossos de elevação e também os momentos nossos de inclinação inferior, que nós produzimos energias deletérias, do pensamento mais denso, atitudes equivocadas, que nos vinculam psiquicamente ao universo. São pontos que necessariamente serão tratados no nosso futuro, na nossa folha corrida, na nossa trajetória espiritual, em que nós vamos ter que refletir, retomar os pontos negativos, necessariamente trabalhando e levando ao arrependimento, e esse erro arrependido programar a reparação. A reparação se dá de diversas formas, né? Só no processo encarnatório, né? Lento e gradualmente ao longo do nosso caminho, que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos tendo sempre a oportunidade da reparação. Isso é um processo contínuo, principalmente quando nós nos inclinamos a aproveitar melhor o nosso tempo para despertando a nossa consciência para a necessidade de crescer espiritualmente. E aí ele diz que, então, que
o que vai ser abordado nessa obra, né? O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provocações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, os embates do pensamento, os conflitos da emoção. E isso, ao longo dos capítulos, esses assuntos serão abordados e vai ser muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de refletir sobre todas essas questões ao longo dos capítulos, na forma que ele vai mencionando e o André Luiz vai expondo, e mais uma oportunidade de a gente pensar na vida nossa o que a gente faz, do que a gente pensa e o quanto que muitas vezes nós temos conceitos enraizados na nossa cultura, na nossa educação e que muitas vezes tem que ser refletido sob uma outra ótica. Inclusive essas de muitos conceitos estabelecidos no nosso espírito, que são frutos da nossa educação, tanto dessa encarnação como de outras vivências e de conceitos religiosos, né, que nos aprisionam muito e às vezes nos dificulta a nossa percepção, né, espiritual sobre uma outra ótica. Então, interessante que ele já coloca ali que vai ser tratado nos diversos capítulos, que são 40 capítulos nessa obra. Ele encerra com uma grande frase de muita reflexão, de uma profundidade imensa, que ele diz: ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Ou seja, ajudar aos que nos cercam do nosso lado e nos ajudando. Nenhum de nós, nesse momento aqui que eu estou falando, eu não estou falando para você, estou falando para mim. Nós não estamos, quando vamos a um centro espírita, nós não vamos fazer para os outros, nós estamos fazendo para nós. O nosso espírito que está ganhando, o nosso espírito que está acumulando, talvez, um determinado bônus para reparar o muito que a gente deve. Quando a gente ajuda alguém, mesmo materialmente, nós não estamos ajudando alguém dando o pão para alguém, dando o que de comer para alguém, ou auxiliando, né, da forma que for alguém, dando saúde, acesso a alguma situação que nós praticamos o bem através da caridade. Nós estamos fazendo para nós. Isso dá para ter como exemplo o próprio Chico Xavier, que sempre dizia. Olha, muitas vezes ele parava o atendimento dele na mesa, lá, seja na hora da psicografia, seja que era um momento de atendimento, um momento de passe, ele parava e dizia: não fiquem pensando, vocês realistas estão na alta madrugada já, e assim, cansado, não pensem que vocês estão fazendo aqui para quem está aqui, para quem a gente está ajudando, para a gente se sentir credor de alguma coisa. Cada um de nós está fazendo para si mesmo, né? Está se ajudando, servindo ao próximo, se ajudando o muito que nós devemos. Que nós não temos a consciência do quanto que a gente é devedor, né? Felizmente, nós temos o véu do esquecimento que nos dá essa oportunidade. Então, ele diz: o tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Ou seja, o tempo ele não para, o tempo ele corre, né? O tempo vai indo. Ou nós aproveitamos a encarnação para crescer, para ter consciência, ou nós marcamos passo, vamos deixar. Já fizemos isso na maioria das nossas encarnações do passado, as pretéritas, nós mal aproveitamos a encarnação. Foi um sono, uma letargia espiritual, e quanto muito que a gente não praticou o mal, não se associou ao crime, ou isso, ou aquilo, pouco fez para crescer espiritualmente, para ter consciência de si mesmo, consciência da própria vida. E que hoje, já provavelmente em algumas encarnações, nós vamos tendo, através
da dificuldade, através da dor, através de situações que se formam à nossa frente na forma de obstáculos, de grandes dificuldades, nos levam à reflexão. E essa é a reflexão em que o hoje nós modificar a nossa atitude hoje, do presente. E o hoje a gente pode reescrever o futuro, o que está projetado para nós. Nós podemos melhorar muita coisa para o futuro, dependendo muito do hoje. O que é o ontem a gente não modifica mais, mas a gente aproveita como experiência. Isso é o grande aprendizado e que muitas vezes a gente ficasse menos se queixando, menos pensando o que que eu fiz para merecer isso, mas não é possível. Olha quanta dificuldade, olha, eu jamais esperaria que fosse acontecer comigo essas alturas da minha vida, essa dificuldade. O que está acontecendo no nosso presente é uma consequência natural e muitas vezes associada a já um programa pré-estabelecido de desafio que mal sabemos que nós mesmos consentimos antes de encarnar. Ou muitas vezes inconscientemente nós sabemos que nós temos que reviver determinada situação na forma de dificuldade como alerta, como redirecionamento, como fortalecimento da nossa fé, né? E assim sucessivamente. A gente pegar, então, sempre cada frase, cada parágrafo dos textos do Emmanuel, como do André Luiz, a reflexão é muito profunda. Então, nós vamos dar início à leitura, o Caritá, começar a leitura do capítulo 1 dessa obra. São capítulos mais curtos, e que vai dar a necessidade, assim, a oportunidade de a gente, num curto espaço de tempo, comentar mais. Nós vamos começar, então, sobre a prece. Tu pode dar, então, seguimento? Então, dando início à leitura do capítulo 1, em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E imprimindo significativa entonação à voz, continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e refluxo do sopro criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se, ou mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima
na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio, bondoso. Digamos invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetuar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos, de imediato, a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é o princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro, preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Final de capítulo.
Bom, então, esse capítulo que trata da prece, eu acho que é importante a gente mencionar a questão que a gente ouve tanto assim, sobre prece, rezar e orar. Para a doutrina espírita, para o evangelho, para as coisas assim que a gente se propõe a estudar e compreender, é a mesma coisa, né? Prece, rezar e orar. Mas há diferenças, né? Há doutrinas que mencionam de forma diferente. O rezar, o rezar é recitar, por exemplo, vou recitar o Pai Nosso, a Ave Maria, né? Os Salmos, né? Então, é recitar. Existe uma segundo a própria doutrina católica, né? Então são rezas, são textos pré-estabelecidos que nós mencionamos, recitamos. A prece, em geral, também uma pouca diferenciação que teria para a oração, seria uma súplica, é o momento em que nós podemos pedir, suplicar a Deus, suplicar ao mundo superior, né, a divindade em determinada situação. A oração, que para nós até ficaria mais adequada em relação à prece, a oração ela é a conversa com Deus, a conversa com o mundo espiritual. Claro que a oração sob essa, esse, essa compreensão, ela se encaixa mais à doutrina espírita que inclui, né, a espiritualidade. Vai dizer para um católico que ele vai orar a Jesus, a Maria, a Ave Maria, ou até o santo que for, e essa oração, eles não incluem esse mundo espiritual que está no nosso lado, ou podem até chamar de o anjo da guarda. Então, ou existe o mundo angelical, né? O Jesus, como sendo até o próprio Deus, Deus encarnado, que é um equívoco. Essa é a oração para a maioria das doutrinas religiosas. Para a doutrina espírita, a oração é essa conversa que nós temos sempre com o mundo espiritual. Os espíritos, na verdade, mesmo quando nós estamos desdobrados, dormindo, né, que muitas vezes a gente tem essas conversas, alguns até conseguem ter, claro que já faz esse filtro de perceber o que é sonho mesmo, o que é o encontro espiritual em que nós trazemos uma mensagem, uma reflexão de espíritos, e na sua grande maioria das vezes, esses espíritos não se fazem presente com a sua fisionomia à nossa frente. É daí que vem também pela doutrina religiosa, principalmente os católicos, quando chamam o seu anjo da guarda que fica atrás, os espíritos, o seu ideal fraterno de amor verdadeiro, amor crístico mesmo, aquele amor, a vontade de servir, para eles não importa a definição olhar a sua personalidade, a sua máscara, de como eles podem ser visíveis a nós. Tanto é que se vê pelo mundo espiritual, né? Então, vai lá ver na doutrina espírita, quando o próprio Kardec se defrontou com os espíritos, mandando mensagens através de diversos, dezenas e dezenas de médiuns, que houve a elaboração do Livro dos Espíritos, quando lá pelas tantas ele queria saber, né? Porque ele recebia informações, recebia uma série de respostas a questionamentos feitos, e ele perguntou quem é que estava passando, quem é que estava liderando aquele processo, que disse para ele que de tempos em tempos, semanas e semanas, ele estaria junto com um outro grupo de espíritos, passando para ele respostas necessárias para esclarecer uma série de assuntos à luz da espiritualidade. E ele insistiu, e aí o espírito disse para ele: me chama de verdade. Espírito verdade. Foi aí que surgiu o espírito verdade, que na realidade se sabe, né, e aí informações depois do mundo espiritual, que esse espírito nada mais era do que o próprio João Batista, primo de Jesus, que havia sido a encarnação também de Elias, do profeta Elias, né, 700, 900 anos antes de João Batista. Então, o João Batista, que podia dizer para o Kardec: sou o João Batista, aquele o primo de Jesus. Não, ele não teve esse cuidado de não se identificar, de não dizer, me chama de Espírito Verdade. E ficou isso, né? Na doutrina espírita se sabe, durante todo
o estudo do Pentateuco, o Espírito de Verdade. É por informações, saber lá no mundo espiritual quem seria, né? Se sabe que é, inclusive, confirmado pelo Chico Xavier, que sabemos que também o quanto que ele foi, que foi o próprio Kardec encarnado. Então é importante a gente assim ter essa menção e achar que nós também, quando nós, durante a noite, em conversas com os espíritos, eles não se identificam. E também durante o nosso dia a dia, espíritos amigos, que não são espíritos perfeitos, não são espíritos angelicais, eles são tão perfeitos, né, ou menos, do que cada um de nós. Mas eles têm um propósito de nos ajudar, têm vínculos afetivos conosco, né, e por isso eles torcem muito para que a gente menos erre durante a encarnação, a gente menos cometa equívocos, erros que necessariamente terão que serão pontos necessários de reparação futura. Eles não nos dizem, eles não são um chipzinho que nos dá um comando assim, não faz isso, não faz aquilo, porque senão isso. Não. Eles nos levam, quanto o espírito mais elevado, quanto mais amigo nosso, mais consciência tem que não pode interferir no nosso livre-arbítrio, o poder da vontade. E nem fazem isso. E nem isso é permitido pelo mundo espiritual. Isso nas faixas vibratórias daqui para cima não ocorre. Respeitam o nosso livre-arbítrio, poder da vontade, que as nossas escolhas, as nossas decisões serão em sintonia com o que é necessário. E essa é a reflexão que a gente tem que ter e que encontra as respostas quando. Aí tem um outro verbo, né, o meditar, que poderia ser incluído aí já fazer a prece, rezar, orar ou meditar, que também é um componente em que nós conversamos com o mundo espiritual. Nós, inclusive, através da meditação, né, claro que é mais um nome, né, que se dá, que aí de conseguir concentrar e tal, exercícios e tal, e também a oração não deixa de ser isso, que nós invocamos o nosso inconsciente, ou seja, o nosso passado, não o passado de encarnações anteriores, mas sim coisas que estão escondidas no nosso inconsciente e que muitas vezes, através de uma meditação, nós recebemos também auxílio de amigos espirituais já pela oração, e esse auxílio nos leva a uma reflexão de uma ideia aflorar de uma mudança de comportamento. Isso é fundamental, por isso o se recolher, meditar, orar, pensar e silenciar quando está no momento da dúvida, para poder fortalecer a fé. Ou seja, para a gente não cair no desajuste de achar culpados, porque há um componente humano de que muitas das coisas que dão errado, as que dão erradas na nossa vida, a gente encontra culpados, né? O culpado é algum colateral, alguém que está na nossa convivência, culpar a própria sociedade, culpar o convívio social, culpar os colegas, familiares, seja quem for. E alguns chegam a afrontar para com Deus, se revoltar que Deus é esse que permite que tudo isso ocorra comigo ou com os meus ou com aquela situação que eu esteja analisando. Toda prece fica nesse texto, né, gravado, que toda prece ou oração, ela fica registrada no universo. O nosso pedido, pedir e obter, está no Evangelho. Tudo que nós invocamos, aí a palavra é mais ampla, a invocação entra o quê? Que aí o rapaz, esse aí, o Hilário, faz uma pergunta ao Clarencio, mas e as nossas preces com propósitos malignos que ele coloca ali? E o Clarencio fala, não, não é prece com propósito maligno, aí são invocações. A prece, ela tem um sentido elevado, de elevação espiritual, de elevação do pensamento. Então, não existe prece para as coisas mundanas, materiais, inferiores, né, das nossas invocações, que tem algum componente pejorativo do comportamento humano.
e sim invocações. Mas a gente pode incluir, então, todas as nossas invocações, elas ficam registradas no universo. E as invocações, elas incluem o próprio pensamento. Isso é difícil, às vezes, de a gente reconhecer, mas faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente lê uma notícia, se defronta com um noticiário, uma informação, e nós reagimos. E às vezes reagimos contra aquela situação, contra aquela pessoa, e desejamos às vezes, coisas, aí, como diz o rapaz, o Hilário, coisas malignas. Isso faz parte da nossa imperfeição. E onde é que está o nosso policiamento? De achar que estou registrando no universo um desejo maligno contra alguém que fica registrado. Esse registro vai ser, essa invocação, ela vai ser utilizada pelo mundo espiritual superior, da forma mesmo que da oração? Não. Por eles querem neutralizar isso, dissipar essa energia. Mas quando nós invocamos um pensamento maligno contra alguém ou uma situação, nós convocamos os adversários dessa situação, ou dessa pessoa, ou dessas pessoas. E os adversários espirituais aproveitam essa nossa inclinação negativa, maligna, e fortalecem, eles aspiram, eles recebem essa energia para propiciar muitas vezes uma vingança contra quem eles querem. Isso no mundo espiritual é assim que ocorre. Quando nós brigamos com alguém, ofendemos alguém e dizemos uma série de coisas contra alguém, nós convocamos do mundo espiritual os adversários dessa pessoa. E esses adversários se aproveitam no nosso ectoplasma, nos nossos fluidos, as nossas energias deletérias, densas, se fortalecem e muitas vezes colocam em prática alguns planos arquitetados malévolos, né, contra essa pessoa, esse grupo de pessoas. Ah, vai acontecer, aí vem tudo, a lei de causa e efeito, ação e reação, mas só vale para nós que está implícito nessa colocação do Clarencio, de que isso é uma realidade. Ela é muito mais viável para nós porque nós estamos numa faixa vibratória ainda muito densa. O nosso passado ainda é de muita densidade, o nosso inconsciente, como falei há pouco, o inconsciente nosso é de muita sombra. Então, o facilitador é muito maior para baixo do que para cima. Ah, claro, nós temos momentos de elevação, temos. Tanto é que, muitas vezes, nosso momento de oração, de invocação ao superior, ele tem propósitos, às vezes, passageiros, né? Muitas vezes nós passamos pouco tempo em oração, pensando em coisas boas, fazendo coisas boas. Mas vale para nós a receita, né? Quanto menos nós estivermos em sintonia com esse mundo inferior, com as nossas inclinações inferiores, mais nós vamos dar vazão e oportunidade para que os nossos amigos espirituais possam estar em sintonia conosco. Eles não deixam de ter essa sintonia. Nós é que cortamos esse elo de ligação quando nós temos um pensamento mais denso, mais deletério. Isso é uma questão, ela como todos esses mundos dos fluidos, das energias, é quase como é física quântica, né? Isso é quase que um cálculo matemático. Quanto mais nós vamos colocar para um lado a nossa energia, mais ela vai tender a determinada situação. Quanto mais para outro lado, ela vai fortalecer um outro lado. Que bom que nós tenhamos mais inclinações no nosso dia a dia, mas durante o nosso dia, de coisas elevadas. E aí vem também mais uma necessidade da prece e da oração, de meditar. Chegar ao final do dia ou em algum momento, não precisa ter hora certa, não precisa ter um momento certo, é antes de dormir, mas em momento de reflexão, onde for, pensar como é que está o meu dia hoje. O que hoje eu mais fiz de positivo? O que hoje
foi uma inclinação equivocada minha, um sentimento equivocado. Não quero sentir aquilo, mas eu tenho que dar energia para que aquilo se dissipe, para tirar, para pelo menos atenuar no mundo, no universo, aquele ponto psíquico que eu desejei, por momentos, o mal de alguém ou uma situação adversa. Isso é muito fácil. Nosso mundo hoje, né, dessa informação muito, né, massificada, globalizada, que entra por todos esses veículos né, da rede social, tudo é instantâneo, tudo é repetitivo, tudo é invocado de uma forma, e muitas vezes a coletividade ela filtra de tal forma, envenena e joga e interage. Nós fazemos parte, muitas vezes, disso. Ou nós consumimos esse tipo de informação, ou nós, além de consumir, interagimos e reagimos. Só por isso esse capítulo já nos levava a essa reflexão profunda do hoje nosso, quanto que saiu um pouquinho do assunto teórico e trazer para essa nossa prática. Ah, é a oração dos outros, a prece dos outros, é o mundo espiritual? Não. Nós somos um espírito. Ocasionalmente estamos hoje com o que chamam aí do mundo dos encarnados, mas a menção que é feita pelo Clarencio de alerta nos leva necessariamente a essa reflexão. Tudo que nós aspiramos, tudo que nós desejamos, tudo que nós registramos tem uma consequência, ou para o bem ou para o mal. O próprio Tantalio Clarencio diz claramente: todas as nossas aspirações geram consequências para o mal ou para o bem. Ali, claro, tem uma frase: todas as nossas aspirações, ou seja, todos os nossos desejos. Se esse desejo ele está contaminado, né, por essa energia de vingança, de querer ofender, ele vai gerar uma consequência para o mal. Isso inclui todos os reinos da natureza, ele fala até no reino vegetal, né? Isso existe até no mineral, no vegetal, no animal, essa interação, por isso até o mundo espiritual elevado, hierarquicamente, age em proteção ao reino mineral, vegetal e animal, fundamentalmente. E nós, como seres hominais, ou seja, com o discernimento da razão, com a capacidade de raciocinar, né, individualmente em relação ao universo, nós temos os nossos propósitos, mas mais a nós é dado o direito de exercer o poder da vontade. Esse poder da vontade, ele leva a atitudes necessárias que os pontos negativos, os erros, terão necessariamente que passar pelo arrependimento em algum momento. E não há o que fazer, vai ser o processo de encarnar, reencarnar, desencarnar, os anos passando, o tempo, aquele tempo que não para, que ele menciona ali, em algum momento esse lixo mental ele vai ter que ser expelido, expurgido. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade, que bom que seja programado. Se a gente adormecer durante longo tempo sobre psiquicamente, né, sobre esses aspectos dos nossos erros, nós vamos cair em si e a vida vai nos colocar um, um ponto de inflexão que nós vamos nos dar conta. Vão ser as dificuldades profundas, né? Muitas vezes são doenças, são adversidades que nós não vamos encontrar a razão psíquica objetiva daquilo, mas é o inconsciente aflorando uma oportunidade de despertar. E às vezes a gente precisa ter algumas perdas, algumas situações adversas no campo da saúde, ou no campo material e tal, que nós paramos um pouco e refletimos, meditamos. E quando nós meditamos, chegamos a determinadas conclusões e mais se abre, e parece que as coisas mais afloram e mal sabemos que aí é nesse momento em que nós estamos pedindo
Nós estamos clamando ao universo uma resposta. E essa resposta, fruto de conversas espirituais dos nossos amigos espirituais que agem em nome do Criador, hierarquicamente, em nome dos espíritos superiores, aí a evocação não importa, eu vou dizer, já disse que não tem a denominação, eles não se tornam visíveis a nós, e muito menos a espiritualidade superior, que todos hierarquicamente, com amor, com profunda fraternidade, agem em nome de Jesus, em nome do Criador. Atração a cada invocação está inserida na lei de ação e reação, que é a lei de causa e efeito, também está no texto. Né? Aí tem uma frase do Clarencio, que é muito bonita também: o mal é um círculo fechado que prende quem criou como um quisto e lentamente vai se dissolvendo à medida que o bem prepondera no pensamento e nas atitudes do agente. Olha só a profundidade, quer dizer, o mal, o mal que nós praticamos, que nós nos inserindo, uma razão ou outra, nos inserindo, não foi alguém que colocou o mal para nós é que nos inserimos, é uma criação humana. O mal que nós praticamos, o mal que nós nos agregamos, ele fica fechado psiquicamente a nossa psicosfera, né? O nosso campo mental, como se fosse um quisto, né? Um câncerzinho. Lentamente ele vai se dissolvendo pela ação do tempo, ou seja, vai se dissolvendo à medida em que prepondera no pensamento as atitudes elevadas. Lenta e gradualmente. Podemos acelerar esse processo, esse catalisador, esse acelerar o processo de dissolver essas energias densas. Mas lenta e gradualmente, se a gente não fizer nada e está ali aquele mal, nós estamos fechados no mal. Quantas vezes nós estamos na outra obra, libertação, nas faixas vibratórias inferiores, nas regiões abissais, no abismo, os espíritos andam em círculos, pensam, cristalizam o seu pensamento no mal e ficam esses longos e longos anos, muitos anos, até séculos, presos àquela atitude mental e criam um outro mundo, um mundo paralelo, muito limitado, arraigado à prática e à repetição no mal, e muito lentamente vai dissolvendo à medida que acontece, aí esse processo todo, alguns podem chegar à capacidade de degradação ou de, a forma ovoide do seu corpo espiritual, outros, né, aquela situação que a gente viu de vários casos no livro Libertação e até em outras obras, não é só Libertação, né, de a gente saber e quem vai dizer que nós não passamos já por uma situação adversa dessas, do nosso passado andino, né? Ao longo dessas centenas e centenas ou milênios, nós nos atrelamos a essas energias e, em determinado momento, nos libertamos e, quem sabe lá, hoje, felizmente, em relação a esse passado, a esse estado psíquico remoto, nós, hoje, temos uma outra compreensão, mas há um longo caminho ainda a seguir, né? A trilhar. Outra frase do Clarencio: o Senhor tolera a desarmonia para que, através dela, se efetue o reajustamento moral dos que o praticam. O Senhor, ou seja, o Criador, né? Jesus, em nome de Deus, o Senhor, a energia divina, ela tolera a desarmonia para que, através dela, se efetue o reajustamento moral dos que a praticam. É isso que eu falei. Deus, o Criador, permite os nossos erros, a lei de causa e efeito, do poder do livre-arbítrio. Praticamos o mal, nos equivocamos, é tolerável. E aí nós contribuímos para a desarmonia do nosso meio, do nosso universo, né, do nosso planeta. Essa desarmonia tolera. Mas é através dessa oportunidade de reajustamento moral dos que o praticam. Nós vamos ter, em algum momento,
esse reajustamento. O mundo hoje, o mundo dos encarnados, que chama o terceiro milênio que veio, e o mundo de regeneração que nos espera, aí os exilados da Terra, como ocorreu no passado, os chamados exilados de Capela, né, que é uma simbologia disso, de aqueles que não vão mais poder reencarnar na Terra, também faz parte dessa própria desses ditames estabelecidos da lei divina. Ou seja, é dada a oportunidade do reajustamento, mas eu só vou frequentar determinada escola se eu seguir os regramentos daquela escola. Então, o planeta Terra vai aperfeiçoando os seus regramentos morais e chega um momento em que eu não posso mais utilizar dessa escola e aí vou ser atraído a outras escolas. E aí tem a questão, se o nível evolutivo nosso é compatível com o mundo chamado nosso das encarnações aqui, há outros mundos espirituais semelhantes à Terra, não tão elevados, mas que vai dar a condição para que esse hábito nocivo, equivocado, seja lá nessas escolas que permitem alguns desregramentos ainda, lá nós vamos seguir degradando o nosso corpo espiritual, marcando o passo, né? Até que a gente lá se dê conta, aí depois, ocorrendo adiante no futuro, oportunidade, podemos seguir o processo nosso, porque o processo nosso de reencarnações e evolução na Terra, porque provavelmente os nossos afetos, as nossas afinidades espirituais aqui ficaram na Terra, seguiram o seu caminho, e serão esses que vão também nos dar, lá no futuro, a oportunidade, né, se assim for, de reencarnarmos e nos receber como filhos e assim sucessivamente. Quem vai dizer que já nesse processo já não ocorreu isso? Provavelmente sim, porque não existe esse instante, sob o ponto de vista espiritual, a partir de agora, quando mundo diz, foi 2019, é o terceiro milênio, agora é 2045, 2000 É um processo. Esse processo é lento e gradual e sempre ocorreu. Claro que ele agora está passando por uma fase de depuração, porque o chamamento foi feito. O mundo espiritual disse: olha, a Terra é uma escola planetária e deve ser aproveitada por espíritos que têm o propósito de avançar. Esse foi o chamamento do mundo superior, liderado por Jesus. Esse foi o chamamento que foi dado cerca de 20, 30 anos antes de encerrar o último milênio. E esse propósito foi dado e, assim, alguns não vão ter mais oportunidade aqui. E esse processo já começou. E por isso, felizmente, nós teremos, em algumas poucas lustros, vamos botar lustro, cada lustro é uns 5 anos, alguns lustros, um processo de depuração que vai atingir lideranças planetárias, lideranças dos governos, lideranças dos poderes constituídos, lideranças da nossa sociedade, lideranças no nosso processo evolutivo, no nosso seio familiar, que vão aflorar pelo processo do reencarno. Muitos já chegaram, outros haverão de chegar. Outros que marcaram o passo serão postergados ao seu retorno aqui, enquanto isso vão fazer os seus estágios em mundos transitórios. Nós pedimos todas as coisas e obtemos a luz da nossa invocação. Essa invocação para o mal, ela gera psiquicamente essa necessidade de reparação, de arrependimento antes, né? Agora, o que pela prece, pela oração nós invocamos ao alto, fica registrado, e isso é analisado de uma forma muito particular e peculiar, à luz da nossa ficha corrida, ou seja, à luz do nosso mérito, à luz da situação que ela é analisada, as nossas orações, as nossas rogativas, elas são analisadas pelo mundo espiritual, pelos espíritos especializados e endereçados a essa tarefa em relação a nós, em relação à situação que for. A gente vai até ver
nesse livro, né, no próximo capítulo, aí tem lá essa invocação que aí diz aquela menina que se aproximou e que disse que houve um chamado urgente de uma irmã encarnada para que houve uma prece refratada, ou seja, uma prece desvirtuada. É isso que a gente vai ver no próximo capítulo, que são os tipos de prece, e muitas vezes a prece que nós invocamos, a nossa rogativa, há nesse curso, o nosso pedido, em que há um desvirtuamento por razões que a gente vai ver depois. Então, não adianta a gente avançar nesse próximo capítulo, mas a gente saber que sempre as nossas rogativas, a nossa oração, ela tem um poder que ele é proporcional à nossa vontade. A melhor das orações que nós podemos fazer ao mundo espiritual, isso, né, isso aí é por prática, assim, se vê, aquela em que nós, de uma forma determinada, de uma forma em que nós conversamos com o mundo espiritual. Nós conversamos com Deus, pode dirigir o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, seja qual for a referência e pedirmos, incluirmos aos nossos amigos espirituais que nos dê um auxílio, que nos dê clarear alguma coisa. Eles não vão dar a decisão, uma frase pronta, mas vão nos levar, através de um diálogo, a uma reflexão. E os resultados são promissores. Eles são, quando não, né, quase que diretos, em que nós recebemos de uma forma, de um prodígio, de uma decisão em que tudo parece que se clareia à nossa frente, novas ideias, novos pensamentos, novos planos. Aparece, às vezes, do nada, uma solução que nós achamos que é do nada e nada mais é do que uma conjunção de forças de sintonia com o nosso mérito, com as nossas rogativas, nosso pedido, e nós obtemos o retorno. E o retorno nos leva a outras reflexões, mudança de atitude, de gratidão, a gratidão ao alto, a gratidão. O que fortalece a fé quando nós somos atendidos? Porque a gente acredita mais, porque a gente aprende sistematicamente, de uma forma habitual, a parar para ser, por que eu tenho que esperar o caos para entrar em oração? Por que não, quando as coisas estão mais ou menos indo para o seu curso, né, natural e benévolo, a oração, a conversa com os espíritos, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Tenho que melhorar, sei que os meus pontos eu tenho que melhorar nisso, naquilo. Algumas coisas que nos levam a ter uma raiva, às vezes incontida, um desajuste em relação a alguém ou a um grupo de pessoas, ou uma situação, como eu disse, né, um noticiário, uma coisa que nós nos invocamos e gera para nós uma contrariedade, pedir ao mundo espiritual e se comprometer a dar mais energia para aquele ponto negativo. Isso é crescimento espiritual. Isso é aproveitar esses textos, essas coisas que a gente estuda, que a gente se propõe a refletir e melhorar como pessoa, como espírito. Eu acho muito interessante essas coisas. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui e pensar sobre isso, né? Que são reflexões agora do presente aqui, dando coisas que nós já estudamos, coisas que a gente, quantas vezes falamos sobre o poder da oração, e quanto mais reflexão nos leva a fortalecer essa concepção da necessidade de utilizar os mecanismos de sintonia espiritual, seja por oração, prece, rezar, meditar, tudo a mesma coisa com esse nosso objetivo. Tudo faz parte desse processo de sintonia espiritual superior. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Podemos até já encerrar, se não houver nenhum questionamento, e ter a certeza de que essas oportunidades desse livro vão nos levar a várias reflexões sobre, né,
esses pontos que até foram abordados pelo Emmanuel no prefácio, e que vão servir de muita reflexão para nós, de muita coisa benevolente para que a gente aproveite o nosso dia a dia, para a nossa individualidade, para as nossas ações, né, para a nossa forma de ser no dia a dia, tanto de pensar como de agir, fundamentalmente. Se ninguém quiser utilizar a palavra, então nós podemos encerrar no momento nosso de gratidão, de renovar nossa gratidão ao mundo espiritual, aos nossos mentores, né? Invocar, né? Ou seja, de dirigir o nosso pensamento benévolo, ou seja, com coisas boas, voltadas para o bem, agradecendo e renovando as nossas rogativas para que eles sempre nos auxiliem, nos inspirem, nos levem a reflexões necessárias, quando for sempre do propósito de redirecionar o nosso caminho, não nos dando o caminho a ser seguido, mas fruto das suas conversas amorosas, fraternas, ele te repense atitudes, repense o curso da nossa caminhada em direção ao mundo da luz. A todas essas situações, a nossa gratidão a Jesus, rezando, recitando a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, que assim seja.